o gestor de fundos que ganhou bilhões apostando na vitória do Lula em 2003. Luiz Stuber, o gestor do lendário Fundo Verde, acumulou uma rentabilidade de 18.000% desde 1997. O Fundo Verde é um dos melhores fundos do Brasil e eles fizeram uma aposta muito interessante, muito diferente em 2003, que o Lula ia fazer um bom governo. Mas antes de falar disso, meu nome é Lucas, eu sou educador financeiro, tenho esse canal no YouTube, Invest10, também tem o Instagram, @Invest10, o link está aqui na descrição. E caso você tenha interesse em investir ao longo de 2022 da maneira correta, se protegendo das eleições e até tendo um bom desempenho da sua carteira de investimentos, apesar das eleições, dos dias 17 a 19 de janeiro, agora, da segunda a quarta, eu vou fazer uma série de 3 lives sobre como você deve investir em 2022 para ter um retorno acima da média. Já vou falar um pouquinho mais disso lá pro final do vídeo, mas se você quer participar dessas lives, dessas aulas, realmente para você aprender a escolher ações, aprender a consertar os erros da sua carteira, entender quais ações estão baratas na bolsa hoje, se quer realmente aprender tudo isso, clica no link na descrição do vídeo aqui para você ser direcionado para uma página de inscrição e assim poder entrar no grupo do WhatsApp. Te vejo lá. Bora pro vídeo. Voltando para a história, lá para 2023, na época, o Lula já tinha sido eleito e o mercado financeiro, os investidores estavam muito nervosos com o governo que o Lula ia trazer, né? Porque o Lula sempre teve essa pegada bem radical, até que pré-eleições de 2002 ele teve uma pegada assim mais de centro e tal, né? Uma pegada mais pacificadora, que ela chamava de Lula, paz e amor. Mas ainda assim o mercado estava um pouco nervoso com o governo que o Lula ia trazer. Por isso, a maioria dos investidores estava apostando na subida do dólar e na queda da bolsa. Então a bolsa também estava caindo bastante já naquela época. E o Luiz Stuber, do Fundo Verde, era um desses gestores que estava apostando realmente na queda da bolsa, que estava mais pessimista. Aí que ele realmente passou a ganhar os holofotes no mercado de investimentos brasileiro como um grande gestor. Isso porque o Luiz Stuber, ao longo da sua carreira, essa foi uma das primeiras provas disso, né? Um dos primeiros grandes retornos que o fundo dele teve, justamente por essa característica. O Luiz Stuber é um gestor que gosta de ser contrarian, ou seja, ele tem uma estratégia de ir contra a manada. E é o que eu sempre passo para vocês aqui, né, no canal, né? Eu já falei nas lives do Desafio Transformando Suas Liberdades ano passado, muito sobre isso, que quando a maioria das pessoas está pessimista com algum investimento, é interessante você não comprar um investimento logo de cara, mas sim você se aprofundar nele, se você realmente ter mais interesse nesse tipo de investimento. Normalmente, quando a maioria das pessoas segue uma direção, é interessante você, no mínimo, estudar a outra, se aprofundar nela e, de repente, considerar um investimento. O Luiz Stuber, ele fez isso lá em 2003. Ele era também um desses gestores bem pessimistas e ele conversou com alguns amigos empresários dele na época. E o que esses empresários viam era a sinalização do governo, né, para uma abertura de negócios na época, né? Aí, antes que, novamente, eu já falei no começo do vídeo isso, né? Se não tiver falado, eu tô com amnésia. Mas eu não defendo nenhuma posição política, tá bom? Quem acompanha no Instagram sabe que eu odeio política, eu voto nulo em todas as eleições. Então eu não estou dizendo que o governo do Lula, de novo, se ele for eleito, vai ser assim. Não estou dizendo nada disso. Eu estou fazendo realmente uma análise histórica para você aplicar nos seus investimentos, tá? Então bora lá. E na época o Stuber, ele conversou com vários empresários, amigos dele, que garantiram para ele que o governo Lula estava dando uma sinalização de que seria mais pacificador, de que incentivaria os negócios, né? De que continuaria o trabalho que o FHC vinha fazendo. Por meio disso, o Luiz Stuber decidiu ignorar grande parte do mercado financeiro, grande parte do noticiário, grande parte dos economistas, dos analistas políticos e na direção contrária, na direção apostando que realmente o Brasil ia continuar essa trajetória de reestruturação e desenvolvimento. Na época, o Fundo Verde era um fundo bem menor do que hoje em dia. Hoje em dia, o Fundo Verde é o maior fundo brasileiro, com mais de 50 bilhões sob gestão. Então você já pode ter um spoilerzinho de que a adesão que ele tomou na época deu muito resultado. Ao longo de 2003, a Bolsa de Valores subiu mais de 100%. Na época, o Stuber, né, quando todo mundo estava pessimista ainda, encheu o carrinho de estatal, encheu o carrinho de empresa que está realmente com muito pessimismo, o Banco do Brasil, a Eletrobras, encheu o carrinho desse tipo de empresa e conseguiu uma valorização imensa ao longo de 2003. Tudo isso por agir contra a manada, por preferir escutar pessoas normais, pessoas na economia normal, empresários aí do ramo imobiliário, amigos dele que trabalhavam no Nordeste, né? Ele conta uma história que ele foi almoçar num restaurante com um empreiteiro do Nordeste e a partir dessa ideia que ele realmente teve de ignorar o resto do mercado. Então, assim, essa é uma das grandes lições, né? Nas entrevistas que eu vi dele falando desse caso. Escutar menos os especialistas do mercado financeiro, que na maioria das vezes erram e erram feio, e passar a escutar mais as pessoas reais, da economia real, pessoas que estão lidando ali com a área que você quer investir. E eu não estou defendendo que você seja tão radical agora nas eleições de 2022, como eu falei, não estou dizendo que vai se repetir como aconteceu em 2002, né? É impossível você cravar isso e eu nem me proponho a cravar isso também. A estratégia que eu defendo para você investir esse ano e que eu estou utilizando é uma estratégia um pouco menos radical, mas pegando o espírito da estratégia do Stuber. Qual é? Hoje a situação da bolsa é uma situação de extremo pessimismo. Eu não diria nem pessimismo, tá? Eu diria realmente de dispersão. A maioria dos investidores, analistas, estão dispersos tentando entender o resultado das eleições desse ano, tentando antecipar isso. Quando na verdade todo mundo sabe que isso é perda de tempo.
Tem uma história que eu gosto muito que em Washington, em 1974, os 24 maiores economistas do país se reuniram com o presidente republicano Ford para prever o crescimento da economia e da inflação no ano seguinte. Os caras previram, né, na média, que a economia americana ia crescer 5%. Acabou que a economia americana diminuiu 0,5%. Eles previram que a inflação ia subir só 7%, a inflação acabou disparando 11%. Então assim, é muito difícil você fazer previsões econômicas de um ano, quanto mais previsões eleitorais. Por isso, a chave aqui para você investir no 2022 está em você ignorar previsões. Ignorar, mas não no sentido do como o Stuber fez, indo ao contrário, apostando no candidato que está menos cotado. Não, mas sim você investir nas empresas, nas ações que estão amassadas, estão lá embaixo por toda essa dispersão com eleições. Você investir nessas empresas amassadas lá embaixo, estão muito baratas e que vão ir bem independentemente de quem ganhar. Que tipo de empresa é essa, Luca? Principalmente empresas que são pouco dependentes da economia do país e também empresas que vendem para o exterior. Essas duas características são essenciais para você fazer investimentos em ações mais seguras, mais previsíveis e que ainda assim podem dar um retorno muito alto. Por quê? Porque hoje no Brasil, é engraçado porque no Brasil, geralmente quando a bolsa cai, quando existe um fluxo de investidores saindo da bolsa, acaba que a bolsa toda é amassada. Tanto empresas que realmente merecem cair muito, como Magazine Luiza, Via Varejo, por exemplo, que dependem muito da economia, como também empresas que, que são excelentes. Empresas que não dependem tanto assim da economia, empresas que têm receitas no exterior, que vendem para o exterior. Logo, se a economia do Brasil for mal, a empresa está vendendo para o exterior, ela não vai ser tão afetada assim. Esse é o engraçado e essa é a grande qualidade de você investir na bolsa brasileira. Você tem muito mais oportunidades, por exemplo, como essa, do que você investir na bolsa americana. Na bolsa brasileira parece que o pessimismo, a dispersão toma conta geral e tudo cai. Então assim, eu focaria principalmente nesses dois tipos de empresas. Empresas que dependem pouco da economia brasileira e empresas que vendem lá fora. Lucas, dá alguns exemplos de ações que têm essas características. Eu não posso dar, obviamente, porque seria realmente uma recomendação de investimento. Mas eu vou dar um exemplo de empresas que dependem da economia brasileira, por exemplo. Tá? Alguns tipos de empresas assim. Empresas, por exemplo, de autopeças, de indústria. Né? Você pega aí, por exemplo, empresas de autopeças, de indústria, como Randon, como Metal Leve. Você pega empresas de varejo, como Magazine Luiza, como Via Varejo, como Lojas Americanas, principalmente o varejão mesmo. E você observa do lado contrário, do lado de empresas que você quer investir, empresas com receita em dólar, empresas que passaram bem por crises passadas. Olha para as empresas que realmente atravessaram bem a crise de 2015 e 2016. Observa essas empresas e vê se elas realmente estão bem posicionadas assim como estavam na época. Dá um exemplo, os grandes bancos de 2014 até 2016 foram muito bem com o cenário de juros altos, mesmo com o cenário de crise. Será que eles ainda estão tão resilientes como estão na época? Se tiverem, pode ser uma oportunidade de compra, mas a situação pode ter mudado também, tranquilo? Mas lembre sempre, evitem empresas nesse cenário que são muito dependentes da economia, tá bom? Você saindo disso, saindo desse extremo, você ainda consegue achar muita ação barata e ação segura na bolsa hoje. Hoje existe realmente uma infinidade de ações seguras e baratas, principalmente dando um spoilerzinho do que vai rolar na live de segunda à noite, 17, principalmente em small caps, em empresas pequenas, small e micro caps, empresas com valor de mercado abaixo de 3 bilhões. Tem muita oportunidade bacana nesse tipo de setor, tá? Então o conselho que eu tenho para dar para você é o seguinte também, se você tem interesse em participar dessa live que eu vou fazer hoje, primeira live do mapa para 2023, realmente essa série de 3 lives que eu vou fazer de segunda, dia 17 até quarta, dia 19. Vai ser uma série de lives realmente para você chegar até 2023, chegar até o final do ano, com um desempenho bem acima da maioria dos investidores. Se você tem interesse em participar dessa live para descobrir realmente onde estão as maiores oportunidades da bolsa hoje, se inscreve no link da descrição aqui. Segunda-feira eu vou falar sobre o campo de batalha, sobre como é que está o cenário da bolsa hoje, onde é que estão realmente as ações que você quer buscar e onde é que estão as ações que você quer realmente fugir delas, tá bom? Como é que você busca essas small caps aí que estão escondidas, como é que você busca essas empresas com receitas em dólar que você deve aproveitar para comprar barato, tá bom? Dá o passo a passo para você encontrar esse tipo de empresa. Na segunda live eu vou falar sobre os erros que a maioria dos investidores cometem, que foram responsáveis pelo retorno negativo em 2021. E na terceira live eu vou dar uma série de 7 passos para você analisar uma ação do começo ao fim, muito acima da média, tranquilo? Se você tem interesse em participar do mapa 2023, clique no link na descrição aqui do vídeo, se inscreva, entre para o grupo, te vejo lá para se tornar um investidor acima da média. Tamo junto!